Evidências evolutivas, anatomia comparada. O desenvolvimento de sistema de classificação para ordenar a grande diversidade de seres vivos conduziu à necessidade de estudar as semelhanças morfológicas. Desta forma, surgiu a anatomia comparada. Animais aparentemente diferentes apresentam semelhanças anatômicas, o que sugere a existência de um ancestral comum, com um plano estrutural idêntico ao apresentado por todos os seres vivos que deles terão derivado. Agora vamos falar de órgãos homólogos. Função diferente, o plano estrutural semelhante, a mesma posição e a origem. Órgãos homólogos. O conjunto ordenado dos órgãos homólogos em diferentes organismos constitui uma série filogenética e esta pode ser série filogenética progressiva, que é o processo evolutivo que deu-se no sentido da maior complexidade dos órgãos, e por exemplo disso é a evolução dos vertebrados, e tem a série filogenética regressiva, que é o órgão primitivamente complexo que evoluiu do mais simples com a adaptação no seu ambiente, como por exemplo as aves. A evolução divergente é um dado onde se verifica a divergência de organismos a partir de um grupo ancestral comum que colonizou diferentes habitats e por isso sofreu pressões seletivas distintas. A seleção natural, operado sobre as estruturas originais, seleciona aquelas que permitem uma melhor adaptação dos indivíduos ao habitat colonizado. Exemplo: membranas anteriores do esqueleto do cavalo, morcego, homem, gato e baleia. Evolução convergente. Os indivíduos têm origens distintas, contudo, quando sujeitos a condições ambientais semelhantes, foram selecionados os que apresentavam estruturas que, embora anatomicamente diferentes, desempenhavam funções semelhantes. Exemplo disso, cauda da baleia e barbatana caudal dos peixes, asa dos insetos e das aves, caules e folhas dos cactos e das euforbias. Estruturas análogas são as que se assemelham simplesmente por exercerem a mesma função e não são compartilhadas por ancestrais comuns. São fruto da evolução convergente, que ocorre quando grupos não aparentados de seres vivos assemelham-se na função da adaptação a uma mesma condição ecológica. Por exemplo, as asas têm a mesma função para os insetos e pássaros, mas não há nenhuma semelhança evolutiva entre essas asas. Podemos também encontrar alguma estrutura com aparência totalmente diferente, ainda que elas sejam homólogas. Algumas parecem asas de pássaros e morcegos. São semelhantes na estrutura, pois eles evoluíram de forma independente, mas estão relacionados uns com os outros, porque se adaptaram a um ambiente similar, e este processo é conhecido como evolução convergente. Vejamos outro exemplo para entender. As presas dos elefantes e os dentes da frente do castor, ambos são incisivos. Eles foram herdados de ancestrais comuns,
mas modificados com a evolução de acordo com as respectivas utilizações e agora parecem muito diferentes um dos outros. Não confunda analogia com homologia. A analogia é completamente diferente a partir da homologia, onde as estruturas são semelhantes porque têm origem embrionária comum. Vejamos outro exemplo. Membros dos tetrapodes e artrópodes são análogas uns aos outros. Os membros dos artrópodes evoluíram após a explosão embrionária com mais de 1 bilhão de anos atrás. Os tetrapodes evoluíram a partir de peixes, água em torno de 370 milhões de anos. Assim, os membros dos artrópodes e os tetrapodes evoluíram independentemente e foram, assim, estruturas análogas. Outro exemplo de estruturas análogas são folhas de plantas, cladodios e ruscos. Ambos são usados para a realização do processo de fotossíntese, mas têm uma origem diferente, como a batata doce e a batata têm a mesma função, que é a modificação para armazenamento de alimentos, apesar de batata doce ser subterrânea com a raiz tuberosa e a batata ser uma caule subterrânea. Eles têm estruturas e origens diferentes, mas têm a mesma finalidade. Há muitas razões porque os animais na natureza são semelhantes entre si. Dois insetos da mesma espécie podem ser parecidos porque são da mesma cor pelas manchas herdadas dos antepassados. Os seres humanos, lagartos e as baleias têm uma estrutura de esqueleto similar, apesar de terem diferentes habitats e estilo de vida.